enquanto o universo se guerreava por tecnologia e poder. Um povo silencioso vivia entre raízes de luz. O planeta Virel é um segredo antigo do cosmos. Flutuando na orla de uma galáxia esquecida, ele brilha com 2 sóis que cruzam o céu como deuses gêmeos. Sua superfície é pura beleza, menos campos de cristais que cantam com o vento. Florestas feitas de filamentos vivos, mares de gás luminescente que mudam de cor com as estações, mas a verdadeira vida está debaixo. Ali vivem os virelianos, seres de exoesqueletos perolados, olhos compostos e antenas longas como fios de prata. Eles não falam, eles não constroem com pedra, eles sentem e se comunicam pela mente. Virel não tem cidades, nem templos, mas tem redes milhões de túneis interconectados onde pulsa uma inteligência coletiva, mantida viva por Tir-Kashika, a rainha mental da colmeia central. Cada nascimento é sentido por todos, cada morte, chorada em uníssono. Eles não têm reis, nem guerras, eles têm equilíbrio. Tirkai nasceu do ventre de outra rainha, há 1000 ciclos solares, e desde então, foi preparada para um único propósito: manter o mundo em harmonia. Ela conhece as canções subterrâneas do solo, sabe quando uma raiz chora, sente quando uma caverna pulsa medo. Ela não governa, ela colhe, e é nesse silêncio profundo e sagrado que a paz de Virel se sustenta. Mas sob as pedras vibrantes, entre as raízes comunicantes, algo novo começa a soar. Um eco que não pertence à colmeia, um ruído seco e metálico. Tirka sente primeiro, como uma febre que não pode nomear, como uma rachadura invisível, que em breve vai partir tudo. Ela não tinha coroa, nem trono, mas carregava em si o eco de 1000 gerações, nos corredores vivos de Virel, sob cristais que respiram e raízes que falam. Tirka é mais do que uma líder. Ela é a consciência da colmeia. Sua mente se funde a cada membro da espécie. Quando um filhote nasce, ela sente a vibração do primeiro choro mental. Quando um operário morre em silêncio, ela canta por dentro com 1000 vozes. Ela é todos, e todos são ela. Não há hierarquia, há fluxo. E no centro desse fluxo, o coração vibrante que é Tirka. Seus dias não são marcados por luz ou sombra, mas por ondas de sentimento. O pulso calmo do sustento, a dança das feromonas em rituais de polinização, melodia das raízes ressoando em gratidão após cada colheita. Mas agora, algo mudou. O silêncio de certas câmaras está quebrado. Primeiro foi um sussurro errado. Depois, uma vibração desconectada. Então, um pequeno, mas impensável evento. Um filhote nasceu com dor. Não uma dor física. Uma dor sem origem. Tirka tentou conectar-se à mente da criatura, mas encontrou vazio. Era como tocar uma nota que não existe. Como tentar falar com um espelho. Rainha nunca sentiu aquilo. E o que é pior, ela percebe que não foi um erro único. Outros vêm, outros nascem errados. E em suas mentes, há algo estrangeiro. Ela se recolhe para meditar nas câmaras de cristal, busca nas memórias ancestrais um padrão semelhante. Nada. Até que um som atravessa os túneis. Um ronco vibracional metálico que a colmeia jamais produziu. Então ela compreende. Há algo cavando nosso mundo. Algo que não quer ouvir. Apenas escavar. O medo nasce, não na colmeia, mas em Tirka. E quando até a rainha sente medo, é porque algo já está se quebrando. Eles não vieram com espadas. Vieram com máquinas. Isso Tirka sentiu antes que qualquer sensor captasse. As vibrações do solo estavam morrendo. As raízes da floresta mineral perderam suas canções. Os túneis mais antigos começaram a rachar. E os fungos simbióticos, menos base da alimentação da colmeia, menos começaram a adoecer. Quando os olhos compostos de um dos sentinelas se voltaram para cima, viram, pela primeira vez, um rasgo no céu cristalino. Uma nave, escura, angular, fria. Os humanos pousaram como doces desuavizados. Não perguntaram, não escutaram, instalaram torres de escaneamento, sondas de perfuração, drones do coleta. A terra chorava. Os humanos olhavam só os dados. Eles não sabiam o que havia sob os pés, ou sabiam e não se importavam. Tirka tentou enviar um pulso de aproximação, uma saudação mental, uma abertura. Nada. As mentes humanas eram opacas, barulhentas, desconectadas a neles. Não captavam o chamado, porque não vieram para ouvir. Vieram para extrair. A primeira câmara da colmeia desabou 3 dias após o pouso. O cristal central, onde as memórias de 7 gerações estavam armazenadas, foi esmagado por uma sonda. 1000 vozes silenciaram, de uma só vez. E Tirka gritou. Não em som, mas em dor. A colmeia tremeu. A rede enfraqueceu. E ali, diante da morte não natural, ela compreendeu. Não são predadores. Não são irmãos. São ruído. E o ruído precisa ser contido. Mas ela ainda hesitava. Porque nunca, em toda a história da colmeia, um vireliano havia lutado. A dor da colmeia não era ruído. Era grito. E gritos não podem mais ser ignorados. As vibrações mudaram. O que antes era a harmonia constante, o zumbido suave da vida coletiva, agora era uma frequência quebrada. Filhotes nasciam deformados. Alguns sem antenas, outros sem mente. As conexões psíquicas falhavam. A dor dos jovens não era absorvida pela rede. Como era tradição, ela ficava presa neles.
Isolada, pulsante, eles gritavam. Sozinhos Tirka, ao tentar acolher um Riquem nascido em sua mente, sentiu algo que nunca havia experimentado. Medo puro, não medo de um predador, mas medo do mundo, do ambiente, do solo, do ar, como se tudo em volta estivesse errado. Mais câmaras começaram a ruir. As raízes de comunicação foram cortadas por brocas humanas. O fungo simbiótico, poluído por nanorobôs de extração, tornou-se tóxico. A colmeia perdeu 1000 operários em uma única rotação solar. Tirka tentou mais uma vez entrar em contato. Ergueu um campo vibracional tão intenso que fez os pássaros metálicos dos humanos drones caírem em espasmos. Mas os humanos reagiram com escudos e com armas. Lançaram gás, cavaram mais fundo, isolaram zonas inteiras do solo como áreas de risco. A mensagem estava clara. Se vocês morrem, não é nosso problema. Vocês não são vida catalogada. E então, Tirka percebeu algo terrível. A colmeia não estava apenas morrendo. Estava sendo apagada da existência. Sem rituais, sem memória, sem legado. E ali, no centro da sala ancestral de cristal, onde dormiam as histórias de seus antepassados, ela sussurrou para si mesma. Se não podemos existir em silêncio, vamos ser ouvidos pela dor. A rainha ergueu sua mente e começou a despertar. O instinto esquecido. Milênios de paz construíram um mundo de silêncio. Agora, o silêncio ruía. E com ele, nascia o som da revolta. A colmeia sempre viveu abaixo. Não por medo, mas por escolha. Os virelianos acreditavam que a superfície pertencia ao universo. E que o verdadeiro equilíbrio se constrói longe dos olhos. Mas agora, não havia mais equilíbrio. E acima deles, a morte se movia com botas, brocas e bandeiras. Tirka reuniu o que restava do Conselho Sensitivo. Velhos, líderes do núcleo, operárias antigas, transmitiu não palavras, mas uma imagem, a colmeia subindo, o mundo vendo, o universo, ouvindo. Houve choque, medo, resistência. Emergir era proibido pela tradição ancestral. Mas Tirka não era mais apenas guardiã da memória, ela era a última chance da espécie. E então, sob seu comando, as câmaras superiores foram reativadas. Túneis selados há séculos voltaram a se abrir. Pernacei, Urgoramantenas, vibraram. Corpos, antes moldados para a escuridão, prepararão-se para a luz agressiva da superfície, não para guerra, mas para a presença, na primeira noite de dupla lua. A colmeia emergiu silenciosa a imensa bela cobrindo colinas, rodeando máquinas humanas dançando em movimentos hipnóticos. Não atacaram, apenas se mostraram. Mas os humanos não entenderam sirenes são alarmes. Ladrones armados a presença foi lida como ameaça, a beleza, como padrão de ataque, a dança, como estratégia. E então, pela primeira vez na história do planeta Virel, um vireliano foi morto pela luz, um disparo, um corpo, e uma conexão que se rompeu para sempre. Tirka, no alto da colina, sentiu o rompimento, não em carne, mas em alma coletiva, e murmurou. Se não podemos viver em silêncio, vamos lutar por um som que nunca mais se apague. A colmeia sempre foi uma só, mas agora pensava em vozes separadas. Desde que o primeiro vireliano foi morto pela arma humana algo sequebrou, não apenas nas câmaras de cristal, mas dentro da rede psíquica. Sentia, as conexões estavam fraturadas. Não havia mais um único pulso coletivo, havia 3. Os pacifistas velhos cuidadores, mestres de raízes e memória pura, acreditam que resistir com violência destruirá o que resta da essência da colmeia. Sussurram, deixemos este mundo. Procuremos um novo ventre. A alma da espécie vale mais que a terra. Os revoltosos jovens operários e sentinelas que presenciaram de perto as mortes querem retaliação. Querem que o universo veja o que os humanos causaram. Gritam. Vamos invadir suas naves. Vamos enviar nossa dor. Para o Spock. Vamos fazer com que todos escutem. Os pragmatistas híbridos emocionais e mentais, como Tirka, sabem que fugir não salvará a espécie, mas que lutar sem estratégia levará à extinção para eles. O único caminho é tornar-se impossível de ignorar. Tirka reuniu as 3 facções. Em uma câmara neutralizante, não houve palavras, houve lembranças. Ela transmitiu o que viu: nascimento dos filhotes sem mente, a morte do operário na superfície, a reação humana, medo e desprezo. E por fim, mostrou o que ninguém esperava. Ela mesma, hesitando, mostrou seu próprio medo, sua própria dúvida, seu amor por aquele mundo que talvez não pudesse ser salvo. E diz, não com voz menos, mas com alma: não somos partes, somos uma ferida. E precisamos cicatrizar. Juntos, por um momento, o pulso coletivo voltou. Frágil, mas único. E foi ali, no silêncio reconciliado, que surgiu a primeira ideia verdadeira de resistência. Lutar não por vingança, mas por memória. Porque se fossem apagados, pelo menos o universo saberia o que foi feito. Eles não viram exércitos, não ouviram ameaças, mas começaram a sangrar. Element, a guerra não começou com explosões. Começou com silêncio demais. Os humanos instalaram novas torres de extração, agora protegidas por drones armados. Mas algo começou a falhar. Sistemas se desligavam sem motivo. Sensores captavam ruídos que não existiam. Técnicos perdiam a noção do tempo. E depois, a sanidade.
Os primeiros sintomas: pesadelos compartilhados entre soldados, memórias embaralhadas, falhas cognitivas em operadores experientes, relatos de vozes subterrâneas chamando por nomes que eles nunca haviam dito. Os médicos não encontravam causa. Os engenheiros achavam que era sabotagem técnica, mas não era nada físico, era Tirka. Ela e suas centrais sensitivas haviam convertido a dor da colmeia em pulsos psíquicos direcionados menos ataques mentais não letais, que mergulhavam os humanos no caos emocional da colmeia agonizante. Cada vez que um humano pisava em solo vireliano, ele sentia a sensação de ser esmagado por cristais. O desespero de um nascimento que termina em silêncio, o luto coletivo que atravessava milhares de mentes ao mesmo tempo. Eles não estavam sendo atacados, estavam sendo forçados a sentir a resposta humana, mas os humanos não compreenderam. Chamaram de vírus mental, aumentaram a força, enviaram mais soldados, com capacetes isolantes e inibidores neurais. Mas isso só ampliava o conflito, porque quanto mais bloqueavam a dor, mais a colmeia criava formas de penetrar por outras vias, ondas de calor, vibrações do solo, até mesmo frequências na luz. Era uma guerra que os humanos não sabiam como lutar, e muito menos como vencer. Mas mesmo diante da vantagem, Tirka hesitava, porque a colmeia não queria vencer, ela queria ser entendida. E quanto mais infligia sofrimento, mais sentia que estavam se tornando como os que os atacaram. Se as palavras falham, então, que o universo escute. A dor, a guerra invisível avançava, os humanos sofriam, recuavam, resistiam, mas ainda assim, não compreendiam. Chamavam os virelianos de ameaça, de vírus, de aberração. Tirka viu suas esperanças se esgotarem. Não queria exterminar os humanos, mas também não podia assistir sua espécie desaparecer em silêncio. Foi então que ela ordenou algo jamais feito na história de Virel. Unam-se, todos, pela última vez. A colmeia inteira se conectou a operários, sentinelas, pacifistas, até os recém-nascidos. Ainda em incubação mental, milhões de mentes se entrelaçaram em um único canto silencioso. Eles canalizaram memória do primeiro túmulo envenenado, a dor do filhote nascido cego de alma, o som da primeira broca rasgando o cristal ancestral, a imagem da operária caída, sem antenas, sem funeral. Tirka, no centro de tudo, absorveu a dor de todos, transformou-a em um pulso de onda vibracional. E então, Lank para o céu. O pulso atingiu as estrelas, não foi ataque, foi revelação. O pulso atravessou satélites, estações, naves orbitais, dados foram corrompidos, sistemas falharam. Mas o que ficou foi uma lembrança emocional, um fragmento do que os virelianos sentiram. E pela primeira vez, em um posto avançado humano, alguém chorou sem saber por quê. A galáxia escutou. O pulso foi detectado por outras espécies. Inteligências avançadas começaram a investigar. Registros da presença humana em Virel foram solicitados. E as perguntas começaram. O que aconteceu lá embaixo? Por que essas criaturas choram? Mesmo sem emitir som, quem são os verdadeiros invasores? A última estratégia de Tirka não foi destruição, foi denúncia. Um grito silencioso, que ninguém mais poderia fingir que não ouviu. Eles queriam silêncio, mas o silêncio virou voz. O pulso mental de Tirka atravessou fronteiras que naves jamais cruzaram. Estava nos satélites, nos canais de comunicação interestelar, nas zonas neutras onde civilizações trocam ciência e diplomacia. Mas não era uma mensagem comum. Era emoção pura em cada pacote de dados. Havia um fragmento de dor coletiva, e onde quer que fosse decodificado, ele causava silêncio. Silêncio de culpa, silêncio de compreensão, silêncio de quem percebe. Tarde demais, o que ignorou. O Tribunal Galáctico é ativado espécies. Observadoras menos antigas e éticas menos abriram um inquérito sobre a intervenção humana em Virel. Pediram registros, chamaram testemunhas, exigiram transparência. Os humanos hesitaram. Alguns tentaram apagar rastros, outros denunciaram seus próprios líderes. Verdade começou a vazar. Filmagens de perfurações, gravações de soldados rindo dos corpos cristalizados. Relatórios, chamando os virelianos de recursos móveis. O impacto na humanidade e na Terra, a opinião pública virou. Manifestações explodiram, não em nosso nome. Eles eram vida. Fechem as minas, abram os olhos. Cientistas que haviam ignorado os sinais passaram a declarar apoio. Políticos tentaram se afastar das decisões. Militares que estiveram em Virel começaram a sonhar com sons que nunca ouviram. E no planeta cristalino, Tirka repousava. A colmeia estava devastada, mas viva. Ela sentia, na mente coletiva, ainda pulsando, uma presença diferente. Olhares novos observavam naves diferentes, menores, se aproximavam menos sem armas, com sensores neutros. O universo finalmente escutava, e ela sabia, não venceremos, mas agora, eles sabem o que perderam. A guerra passou, a dor ficou, e mesmo assim, a colmeia ainda canta. O conflito cessou, as máquinas humanas foram retiradas, os acordos intergalácticos proibiram intervenções em Virel, mas o planeta não voltou a ser como antes. Muitas raízes estavam mortas, muitas silenciadas para sempre. A colmeia estava menor, mais lenta, mais viva.
e onde antes havia expansão e comunhão total, agora havia algo novo. Vigilância. A nova Vireutirca permanece viva, mais velha, mais frágil, mais firme. Ela guia os sobreviventes não com promessas, mas com memória. As novas gerações nascem com marcas que contam histórias. Suas conexões mentais incluem lembranças da invasão, não como trauma, mas como verdade. Porque Virel aprendeu. O universo escuta, mas só quando alguém tem coragem de falar, sem som. O legado no espaço, a história da colmeia virou símbolo de resistência. Outras espécies subjugadas começaram a contar suas versões. A humanidade manchada tenta reconstruir sua imagem, agora com cuidado, com escuta, com acordos, mas em cada canto da galáxia, onde há opressão, onde há exploração, uma frase vibra entre os etéreos, entre os viajantes, entre os que ainda têm algo a perder. Lembrem de Virel. E em um dos polos do planeta, onde os cristais quebrados ainda brilham à noite, há uma câmara esculpida pela colmeia, sem paredes, sem teto, apenas uma inscrição, que brilha suavemente em cada rotação dos sóis. Aqui o silêncio falou: a dor uniu, e a memória.